Boa tarde, turma. A nossa aula de hoje será sobre cromatografia em camada fina. Bom, a cromatografia em camada fina é uma técnica que a gente utiliza muito para a separação de compostos, tá? É uma técnica de análise rápida e uma análise qualitativa que a gente pode fazer utilizando pequenas quantidades de materiais. Na química orgânica, ela é muito útil, tá? Muito utilizada, principalmente para quem trabalha com síntese orgânicas, tá? E também para quem trabalha com isolamento de substâncias químicas, né? Isolamento de produtos naturais a partir de plantas, tá? Então, ela pode ser utilizada para que se possa comparar dois compostos, ver se esses dois compostos são iguais, idênticos. Para determinar a complexidade de uma mistura, ver quantos componentes eu tenho ali naquela minha mistura. Determinar o solvente adequado para se iniciar uma separação cromatográfica em coluna. Verificar a eficiência de uma separação feita em coluna e acompanhar o processo de uma reação, tá? Então, a cromatografia em camada fina, a gente utiliza duas fases, que a gente chama de fase móvel, que é a fase líquida, e a fase sólida, que é a fase estacionária, tá? Então, aqui eu represento uma cromatografia CCD, que a gente pode chamar de cromatografia em camada delgada, ou CCF, que é a cromatografia em camada fina, tá? Então, a gente tem aqui uma placa, que é a nossa fase estacionária, a nossa fase sólida, e a gente tem aqui um recipiente, né, de vidro transparente, onde a gente coloca a nossa fase móvel, ou chamado eluente, tá? Que é o nosso solvente. Então, quais são os princípios da cromatografia em camada fina? Então, ela é uma técnica de partição sólido-líquido, tá? Onde a nossa fase líquida vai ser chamada também de fase móvel, vai ser o nosso solvente ou a mistura de solventes, e ela vai ser forçada a ascender sobre uma fase sólida, né? Uma camada fina adsorvente, que geralmente é composta de sílica, gel ou de alumínio, que é a nossa chamada fase sólida, tá? Que é uma placa de fase sólida, né? Composta de fase sólida. Então, como é que funciona esse tipo de cromatografia? Então, inicialmente, você vai utilizar uma pequena quantidade de amostra. Essa pequena quantidade de amostra a ser testada, a ser particionada, ela vai ser solubilizada em um pouco de solvente, tá? E essa amostra vai ser aplicada na sua placa, com auxílio de um tubo capilar, tá? O tubo capilar é esse aqui bem fininho, onde você coloca ele em contato com a sua amostra líquida, né? E depois coloca ela em contato aqui com a sua fase estacionária e por capilaridade o solvente, sua amostra desce e se adsorve aqui nessa sílica, né? Nessa camada bem fina de sílica ou de alumínio, tá? A gente chama de técnica de spot, fazer o spot, a aplicação spot, que é esses pequenos pontinhos, essas pequenas manchinhas que você vai fazer aqui a uma determinada altura da sua placa, tá? Feito essa aplicação, a segunda fase é colocar aqui dentro da cubeta, a gente chama de cubeta, esse recipiente, tá? A fase móvel, né? Que é o que vocês conseguem ver aqui em azul, tá? E aqui é importante que a fase móvel, né? Seja aqui, ó, abaixo da linha onde você aplicou a sua amostra, tá? Então, o solvente vai subindo aqui, né? Pela fase estacionária, fazendo com que há uma deslocalização da sua mistura de componentes, tá? Então, quando o solvente sobe pela placa, essa amostra vai se particionar entre a fase móvel e a fase estacionária. A gente diz que a gente está correndo ou desenvolvendo a placa, certo? Quando você observa aqui, ó, que todo o eluente subiu, né? Ele conseguiu particionar as suas misturas. Então, aqui a gente tem duas amostras diferentes, onde nessa primeira amostra ela se particionou em duas, né?
E aqui a gente consegue ver 3, ó, particionada em 3 componentes. Então, essas partições aqui, essas diferenciação, né, entre os componentes, se deve à interação entre os compostos que você está analisando, o solvente e a sua fase estacionária, tá? Aqui a gente vai ver que as interações vão estar relacionadas com as forças intermoleculares, a gente vai já ver, certo? Então, de resultado final, a gente tem uma placa eluída, né, corrida, que a gente chama. Geralmente, a gente utiliza alguns reveladores para que a gente possa visualizar bem os componentes na placa, tá? Algumas substâncias, quando são coloridas, né, pigmentadas, a gente consegue ver a olho nu. Mas, no geral, a gente utiliza reveladores, tá? E aí, a gente tem, de forma geral, que as substâncias que são mais apolares, né, que são menos polares, ou seja, mais apolares, elas vão aparecer, vão se situar mais acima da placa. Enquanto que as substâncias mais polares, elas vão estar na parte mais inferior da placa. Bom, então, que placas são essas? Essas placas, que a gente chama de fase estacionária ou fases sólidas, são os nossos adsorventes. As placas, elas podem ser de vidro, como vocês verificam aqui, ó, é um suporte de vidro, ou pode ser um suporte de plástico ou de um alumínio, uma plaquinha de alumínio bem fininha, que são bem flexíveis, tá? Tanto a de plástico como a de alumínio são flexíveis. E sobre essa placa, aderida a essa placa, tem uma camada bem fina, que é bem resistente, que pode ser de sílica gel ou de alumínio, tá? Esse pozinho assim, bem fino. Essa sílica gel não é a mesma sílica gel que é utilizada para cromatografia em coluna. Ele é uma sílica mais finamente dividida, tá? Então, a sílica gel, a gente tem aqui o ácido silícico e na alumínio é o óxido de alumínio. Bom, e como que são essas interações? Então, a alumínio ou a sílica gel, quando ela é colocada, né, em contato com uma solução que tem um composto orgânico, uma parte da substância vai conseguir aderir ou adsorver nas partículas de sólido da sílica gel ou da alumínio, tá? E esse tipo de interação, de adsorção, é relativo às forças intermoleculares. Como a gente tem diferentes forças, né, intensidades de forças intermoleculares, as moléculas vão interagir de forma distinta, diferente, tá? Então, o que a gente observa é que nos compostos apolares, as forças, né, de atração são as forças de Van der Waals. Então, as forças de Van der Waals são forças mais fracas. Então, as moléculas apolares, elas não vão se ligar fortemente à placa, porque a placa, ela tem a sílica, né, ou a alumínio, elas têm características mais polares, porque elas possuem oxigênio na sua constituição. Então, não tem muita interação com compostos apolares, né, que se ligam por meio de forças de Van der Waals. Então, o que a gente consegue observar é que os compostos apolares, por terem menos interação com o meio adsorvente, eles sobem mais na placa, porque eles interagem menos. Então, os compostos apolares, eles ficam na parte superior da placa. Já a gente observa as interações mais importantes, né, os compostos que mais interagem com o adsorvente são os compostos polares. Então, no geral, os compostos polares, eles vão adsorver, né, interagir por meio das forças de dipolo-dipolo ou alguma interação direta, como uma coordenação, uma ligação coordenada, né, uma ligação de hidrogênio ou uma formação de um sal, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos que ilustram a alumina, né, ó, a LO3, interagindo com diferentes compostos orgânicos. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem a alumina interagindo com uma base de Lewis, tá? Então, esse tipo de interação aqui é uma coordenação.
Aqui, nesse outro caso, a gente tem a alumina interagindo com o composto hidroxilado, né? Então, você consegue formar aqui, ó, com o oxigênio da alumínio e o hidrogênio, né, a hidroxila do composto hidroxilado, uma ligação de hidrogênio. Então, é outra forma dos compostos polares interagirem. As moléculas polares, né, por exemplo, aqui, uma ligação do carbonila, né, C-O, interage aqui com a alumínio por meio de uma interação de polo-dipolo. E a gente ainda pode formar sais quando a gente tem uma reação, por exemplo, né, de um composto ácido, que aí vai formar aqui um sal com alumínio, né, mais e aqui RCO menos. Então, essas interações aqui, elas são as mais observadas, né, que são compostos polares interagindo com a alumina ou com a sílica. Então, de uma forma geral, a gente tem que as intensidades dessas interações intermoleculares vai variar da seguinte forma. Então, as interações dos ácidos, né, que acontece com os ácidos formando sais, são interações mais fortes do que, por exemplo, uma interação por coordenação, tá? Que são mais fortes do que as interações por ligação de hidrogênio, que são mais fortes do que as interações, né, de compostos polares, de polo-dipolo, e são mais fortes do que as interações entre compostos que acontecem com compostos apolares, que são as forças fracas de Van der Waals, tá? Então, de um formato geral, a gente pode utilizar essa regrinha assim, ó. Quanto mais polar for o grupo funcional, mais forte vai ser a interação deste composto com a alumina ou a sílica gel, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma placa, né? Digamos que seja de alumina ou de sílica gel, tanto faz. E aqui a gente tem uma amostra que está sendo eluída. Então, aqui a gente tem um eluente que vai neste sentido, né? E vai até aqui, ó, até essa altura. E essa linha aqui de baixo é a linha de aplicação da amostra. Então, a minha amostra é esse pontinho preto que foi aplicado. Após a placa ser eluída, né, com o solvente a fase imóvel, a gente observou uma separação de 3 compostos. Então, os compostos mais polares, eles vão interagir mais com a sílica e a gente vai observar ele nessa faixa aqui mais próxima da linha de base, né, da linha de aplicação. Enquanto que os compostos mais apolares vão interagir menos com a sílica e dessa forma vão caminhar mais pela fase estacionária, aparecendo aqui mais lá em cima, certo? E os compostos que ficarem aqui no meio vão ter uma polaridade intermediária.